Bom, faz parte, acontece. Mas acho que dá para começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Filomena, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. São Pio V, Rogai por nós. São Pio X, Rogai por nós. Nossa Senhora do Desterro, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A animação está grande. Mas bom, então de aula primeira, vamos dizer assim, da introdução ao latim, já que eu já escrevi antes e eu não vou mais precisar desse antes. Então, como eu estava comentando, o latim, ele é uma língua que a gramática é desinencial. A nossa gramática em português usa muito preposições, né? Então, as desinências do latim indicam os casos que vamos utilizar. Mas o que são desinências e o que são casos, né? Basicamente, caso é o que eu quero expressar com a palavra. Então, nós podemos dizer, são 6 casos principais. Na verdade, a gente pode colocar até uns 8 casos, dependendo do gramático. Eu não gosto disso, mas entre 6 e 7 é muito comum de ver. Então, nós temos o caso nominativo. Isso vale para o português e para o latim, né? Caso genitivo. O caso dativo. O caso acusativo. O caso vocativo. O caso ablativo. Então aqui temos 6, são os principais. Cada um tem uma função, mais ou menos. Mais ou menos não, tem uma função até bem específica. Um ou outro se pode inverter às vezes, mas é bem fácil de reconhecê-los até. Em português, nós usamos o nominativo simplesmente falando substantivo ou adjetivo. Então, se eu falo assim, Júlia, se eu falo caneta, tudo isso eu me refiro a um nominativo, uma coisa simples, assim, direta, simples, o substantivo por si mesmo. Mas se eu quero expressar a posse disso, então é a caneta da Júlia. Percebemos que temos essa preposição aqui, da, de mais a, indica que pertence a Júlia. No latim, a gente vai utilizar, ao invés dessa coisa, uma modificação no finalzinho. Então, se eu não me engano, oh meu Deus do céu. Bom, obrigado. Eu não tenho ideia de como eu faço aqui, mas se quiser fazer. Enquanto isso eu vou, ao invés de caneta, eu vou colocar, não sei, para ficar destacado aqui. Deixa eu ver, prato da Júlia. Percebemos que o prato está no nominativo, que é o caso simplesmente põe o nome. Então ele ficaria igual em latim. Prato, se eu bem me lembro, é catinus. Sim, catinus é prato. Porém, da Júlia vai ser modificado. Julie. Júlia é normal, era se fosse no nominativo, mas eu quero dizer que é dela, então, em latim, vai ficar com essa desinência aqui. Isso tem que saber agora? Bom, não, isso é só
Ah, não? Ah, bom. Então não acontece. Isso só para ter uma ideia de como muda. Ok, ótimo. Então, o nominativo serve para dizer um nome, um substantivo, adjetivo, qualquer coisa. O genitivo serve para dar uma possessão, adjunto adnominal restritivo. O dativo, ele já é um caso mais interessante, ele tem várias subdivisões, tem dativo de interesse, dativo de posse, dativo como objeto indireto. Eu vou ensinar o caso mais prático e comum. Inclusive eu vou fazer assim, vamos escrever uma frase em português, eu vou usar todos esses negócios aqui, todos esses casos, e aí a gente vai explicando. Então, Júlia. Deixa eu ver. Pegaram, ou melhor, deram, ao invés de pegar. É uma coisa curiosa. Bom, deram o prato da Cecília para o Luiz. O prato da Cecília para o Luiz, o que falta aqui? Rapidamente. Rapidamente não. Com rapidez. Com quente, nítibus, flumentibus, mentes. Deixa eu pensar. Arroz, feijão, com rosas, caneta, com água. Com água. Jogaram água no prato, olha só. Com água. Oh, meu Deus do céu. Tem todos os casos aí, já dá? Não dá pra ler, mas dá pra entender. Assim desce. Esse é muito bom. Obrigado. Muito eficaz. Então, vamos pegar mais ou menos as palavrinhas. Júlia. Eu estou fazendo algum tipo de exclamação. Estou chamando a Júlia. Não é um aposto em português, senão que é um vocativo propriamente. Então, Júlia. Te chamo. Júlia. Fizeram isso. É o caso vocativo que estamos usando. E por que não é simplesmente um nominativo? Porque no nominativo a gente diz sem nenhuma ênfase nem nada. Mas aqui de fato eu estou chamando. Júlia. Veja isso. Deram o que deram. Deram alguma coisa. Então não é o prato que está dando, né? O prato está sendo dado. Se ele sofre ação, então ele vai ser objeto direto. Mas na prática é o seguinte. O verbo, ele precisa de alguém que faça ele, em geral, exceto que seja um verbo impessoal, ou fenômeno da natureza, qualquer coisa nesse sentido. Mas o verbo falar, qualquer coisa nesse sentido, precisa de alguém que faça o verbo. Então, deram. Quem deram? Alguém. Alguém ali deram. Não sei. As meninas deram. Esse seria o sujeito. O sujeito, ele vem em nominativo. Mas aqui eu não preciso colocar. Porque já dá pra entender que são elas ou eles. Elas deram. Enfim. Se colocamos elas, isso vai ser nominativo. Mas se não colocamos, só fica subentendido ali. Deram o quê? Deram o prato. Então o verbo ele recai em alguma coisa. O prato está sendo dado. Já que essa coisa de recair vem para o prato, então o prato vai estar no caso acusativo. Porque quando eu faço mais ou menos essa analogia, quando eu acuso, necessariamente eu estou falando de alguém.
Foi ele que roubou, sei lá. Né? Então, necessariamente eu estou falando de alguém. Esse caso do latim diz isso. O prato, então, estaria no acusativo. Só que esse prato é de alguém, da Cecília. Isso indica uma possessão, isso indica um genitivo. E tem mais ainda. Eu não só dou o prato da Cecília, então eu não só uso um nominativo, elas, na verdade, né? Elas são nominativo. O verbo não só acontece, como ele acontece junto a alguma coisa, que é o prato está sendo dado, e o prato está sendo dado para alguém. Então perceba que o verbo está sendo duplamente transitivo, ele precisa de dois complementos ali. Precisa do prato e precisa para quem ele vai? Luiz. Então, para o Luiz estaria, nesse caso aqui, ó, dativo. Interessante? Interessante. E vem mais uma coisa ainda curiosa. Bom, o vocativo já foi aqui da ajuda, né? O vocativo já foi. E vem uma coisa interessante. Água também é substantivo e ela está sendo adicionada aqui. De uma certa maneira, ela influencia isso daqui. Como ela tem uma influência que é totalmente indireta, isso tudo, deram com água, então ela vem para o ablativo. Agora eu estou percebendo que eu escrevi bem torto. Tudo bem. Então é o seguinte. O verbo, aqui é a aulinha de gramática mesmo. Ele precisa do sujeito para cumpri-lo, né? Ele precisa de um objeto, muitas vezes. Aí entra toda a ramificação de verbo transitivo, intransitivo, transitivo indireto, indireto livre, bitransitivo, etc, etc. Mas vamos colocar que o verbo precisa do objeto direto. Deram o prato. Ok. Porém, ele pode precisar de mais coisas. No caso, eu estou falando que ele foi dado para o Luiz. Então agora ele vai ter um objeto indireto também. E mais ainda, eu estou dando uma terceira condição, uma coisa assim totalmente, um acréscimo maior ainda. Vai ser o ablativo ou o complemento nominal. Tem várias subclasses aí no português. Mas a ideia é mais ou menos entender que se eu trocar no português essas primeiras letrinhas aqui, essas preposições ou os artigos, que tem um artigo, preposição, conjunções e etc. Se eu trocar no português, isso não vai fazer sentido nenhum. Então se eu falo, por exemplo, com Júlia, elas deram do prato a Cecília para o Luiz. Ó, água. Que negócio é esse, meu amigo do céu? Então, se eu troco em português essas palavrinhas aqui de lugar, vai embananar toda a frase, né? Pois bem, no latim aconteceria algo parecido. A diferença é que no latim não teremos tantas preposições. Nós vamos ter mais as letrinhas finais. Mas para isso é importante reconhecer onde está o substantivo. Uma das coisas que no português e no latim a gente tem também é que a desinência muda, principalmente por conta do gênero da palavra. Então, nisso daí a gente consegue fazer uma analogia mais simples também. Então vamos lá. Que classe de palavra em português isso é, senhora? Substantivo. Ok, ótimo. É um substantivo, a gente pode colocar muitas coisas, tá? No singular, masculino, etc, etc. Mas veja que esse substantivo ele pode variar. Por que ele varia? Se eu quiser falar não de uma pessoa, se eu quiser falar de duas ou mais, então isso daqui vai ficar assim. Senhores, aqui mudou. Isso é uma desinência. Mas se eu quiser falar de uma pessoa, só que mulher, então vai ser senhora. Então mudou a desinência. E se eu quiser falar de mais de uma mulher, senhoras. Português, portanto, muda as desinências. No latim também,
só que com aquele acréscimo de que os casos também mudam. Então, se nós quisermos dizer isso aqui em português, nós devemos primeiro saber o radical da palavra. Se a gente procurar no dicionário, não necessariamente vai aparecer domina e nostra, no dicionário de latim. Vai aparecer dominus e nostris, noster. Né? Mas, o que vamos ver nas próximas aulas é justamente como encontrar esse amiguinho aqui, essa desinência. Aqui estamos dizendo Nossa Senhora. Né? Vou escrever um pouco mais. Nossa Senhora, tão quanto a lua formosa é. Coisa interessante, no latim o verbo em geral vai no fim. Em português, isso daqui estaria para cá. Nossa Senhora é tão bonita quanto a formosa lua, é tão bela quanto a lua. Podemos fazer uma coisa em latim? Se eu quisesse falar Nossa Senhora é tão bonita quanto a formosura da lua, então eu não ia colocar da luna, de luna púrpura, eu ia colocar lune púrpura. Mas até aqui, por que um E e por que não um S ou por que um I? É porque vão vir nas próximas aulas o que significa cada coisa. A ideia é que principalmente se entendam o que são esses casos aqui. Então, simplesmente para dizer que aqui eu usei um genitivo. Estou falando aqui a beleza da lua é tão grande quanto a de Nossa Senhora. Na verdade, o contrário. Nossa Senhora tem uma beleza tão grande quanto a da lua. Muito bem. Então, eu não gosto muito desses negócios de exercício obrigatório, etc. Eu gosto mais que se entenda. Na prática, se entende fazendo exercícios. Eu não gosto de fazer exercício obrigatório. Então, a ideia seria mais ou menos o seguinte. Eu vou dar algumas palavras aqui, deixa eu pensar. Rosa, o que mais? Júlia. Criança. Mas não sei. Água. Não sei. Árvore. Ok. E me invente uma frase. Não em latim, né? Invente em português, mas que use Rosa, Júlia, criança, água e árvore. Né? Cecília, fala uma parte aí de uma frase. Cria alguma coisa. Em português mesmo. Português? Tipo assim, não sei. A Júlia tomou água junto da criança debaixo de uma árvore com rosas. Sei lá. Vou ter qualquer coisa nesse sentido. Mas aí você me fala que eu vou escrever. Vai ser isso mesmo. A Júlia tomou água com o menino. Eu vou trocar de poeira, vou botar o Luiz. O Luiz debaixo
da árvore com rosas. Ótimo. Então a ideia agora seria, quais são os casos aqui? Vamos primeiro encontrar os substantivos, porque isso vai facilitar. Então, quais seriam os substantivos aqui? Substantivo. Isso. Júlia. Júlia é um substantivo. Nominativo não. Eu acho que Júlia é substantivo. Qual mais? Isso. Bom, lembremos o que é o substantivo. Substantivo é do que dá o nome? É uma palavra que significa, na vida real, algo existente ou capaz de existir. Árvore. Rosas. O que mais? Água. E o Luiz? Também. Então já temos os substantivos. E por que, por exemplo, tomou não é um substantivo? Bom, porque não existe um tomou, não existe um tomar, isso não existe. Isso é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, qualquer coisa nesse sentido. Uma junção de ideias, mas não é algo que existe ou possa existir. Ok, então nós temos esses substantivos. Qual seria o caso de cada um? Então, vamos ver aqui. A Júlia. Isso daqui seria um genitivo? Isso, não, tranquilo. Muita calma e paciência. Né? Inclusive, depois pode anotar aqui do lado o que seria mais ou menos depois dessa frase aqui. Pode anotar embaixo, sei lá, fazer algum estilo de nota que referencia cada um. Então, por exemplo, a Júlia, ela seria um ablativo? Não, porque o ablativo, em geral, ele vai significar o quê? Vai significar com, em, sem, em cima de, qualquer coisa. Eu não estou falando em cima da Júlia, não estou falando nada disso. Estou falando da Júlia. Ok. Inclusive, o artigo a nos indica isso facilmente. Então, o ablativo não será. A Júlia seria um vocativo? Depende. Se tivesse um A com H aqui, estaria falando, Júlia, olha isso, mas não estou falando nada disso. Só estou falando que, ela fez isso e tudo mais. Então também não seria um vocativo, porque o vocativo chama. Seria um acusativo? Bom, a ação de tomar não está recaindo na Júlia. Quem está fazendo é a Júlia. A Júlia está fazendo isso. Então não. Vamos lá. Um dativo. Para que serve o dativo? Ele é meio que a segunda coisa que o verbo cai. Né? Então, tomou para a Júlia? Não. Então não é dativo. Genitivo. Está expressando alguma possessão da Júlia? Não. Então é nominativo. Portanto, a gente pode escrever assim. A Júlia é um nominativo. Tomou. O que tomou? Então aqui o verbo vai recair em alguma coisa. Tomou a água. A água vai ser acusativo. Tá captando? E por que a água não seria genitivo? Porque o genitivo expressa a possessão. E a água não está sendo possuída de nada, não é água de ninguém aqui. Água, tomou a água. Então é isso aí, acabou. Estamos tranquilos. De que modo? Bom, do modo de baixo. Ou seja, eu sou a Júlia, eu estou debaixo de uma árvore.
Ok, esse é o modo. Mas de baixo não é uma palavra, não é um substantivo. Quer dizer, é uma palavra, mas não é um substantivo. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Tenho que me preocupar com o que segue. Com o Luiz, com a árvore, com as rodas. Vamos lá. Com o Luiz. Aqui tem algum estilo de modo, né? A Júlia tomou junto com o Luiz. Ora, o com, ele entra aqui no ablativo. Muito interessante. Porque eu posso tomar com o Luiz, sem o Luiz, em cima do Luiz, antes do Luiz, na frente do Luiz, qualquer coisa nesse sentido. Ótimo. Então ele está expressando um modo. Então aqui vai ser um ablativo. Interessante. Consegue captar? Ótimo. Debaixo. Debaixo não é um substantivo, então eu vou ignorar. Vamos pro próximo. Da árvore. Agora estamos falando de alguma coisa interessante. Da árvore. O verbo está recaindo diretamente na árvore? Não é bem diretamente, né? Mas eu estou dando, vamos dizer assim, o verbo está dando alguma coisa para a árvore. Pense nisso, o dativo em geral ele vai significar que dá alguma coisa. Não está dando, então também não é dativo, né? Eu estou chamando a árvore, que maravilhosa árvore, não sei das quantas que abriga a Júlia de baixo. Não, também não é vocativo. Ótimo. Seria nominativo por si mesmo? Também não. Então, me sobra duas opções, ou ablativo ou genitivo. Para qual tenderíamos mais? Para o genitivo. Porque o genitivo expressa a possessão. E aqui eu justamente estou falando debaixo daquela coisa. Então, digamos assim, a ideia de debaixo pertence à árvore, não pertence a outra coisa. Então é o nominativo. É o genitivo, perdão. Eu disse errado, mas é isso aí, a Divina Providência tudo dispõe. Então da árvore seria genitivo. E por fim, a gente vê uma outra coisa interessante. Com rosas. Rosas aqui, o que seria? Qual desses casos entraria? Ablativo. Porque me dá meio que uma condição, um método, uma maneira, um modo, uma facilidade, um estilo de fazer isso. Uma árvore que tinha rosas. E vamos fazer agora aqui uma gambiarrinha interessante. A Júlia fez isso com o Luiz por quê? Para ter saúde. Vejam que coisa interessante. Ter saúde não é propriamente um substantivo, mas podemos entendê-lo de uma maneira substantivo. Como assim? Veja só. Imaginemos que a saúde, como algo abstrato assim, exista. Bom, saúde, todo mundo tem uma ideia mais ou menos do que é saúde. Tanto é que por isso é um substantivo, né? Então aqui nós temos o núcleo dessa conjunção substantiva, vamos dizer assim, não é propriamente esse o termo, mas dá para entender. Saúde sendo substantivo e tendo um verbo do lado, significa obtenção dela. Para obter algo, eu ganho a posse disso. Então, o ter como verbo eu posso trocar, por exemplo, para posse. Mas se eu tenho posse, eu não tenho posse saúde, eu tenho posse da saúde. Então, essas três palavras podem ser resumidas em duas. Posse da, por ter. Isso algumas vezes vai ocorrer no latim também. Ao invés de utilizar toda essa construção aqui, eu posso reduzi-la. E, caso isso aconteça no latim, vão ser outros modos aqui de se aplicar isso daqui.
Às vezes você pensa que vai ser com ablativo, mas não vai ser com ablativo, vai ser com dativo, etc. E coisas do estilo. Então, o para, ele indica que está recaindo indiretamente em alguma coisa, está dando um benefício, está dando o quê? Saúde. Então, isso daqui a gente colocaria em um dativo. Saúde, em latim. E a gente usou todas essas palavras, agora a gente vai traduzir isso para o latim. Saúde em latim é assim. E vamos aprender na próxima aula aí as declinações dessas coisas. Ou seja, como expressar nominativo, genitivo, dativo, tal, em latim. Mas por enquanto, isso eu já vou fazer aqui. A Júlia. Qual a palavra que a gente usa? Júlia. Ótimo. Se a gente vai usar um nominativo, então como a gente escreve isso em latim? Júlia, no nominativo, é Júlia. Perfeito. Tomou. Potave, sumi. Na verdade é que toma, né? Mas eu não vou botar sumir porque fica estranho. Mas a Júlia tomou o quê? Água. Interessante. Água. Porém, mas, entretanto, todavia, contudo, em português, é como se a gente dissesse tomou a água, certo? É que o a gente já supõe, fica até meio estranho a gente dizer tomou a água, porque a gente já sabe que é água. Mas se fosse pegou, então ela não pegou água, ela até pegou água, mas não funciona para pegou o livro. A Júlia pegou o livro, pegou um livro, pegou o livro, mas a Júlia não pega livro. Isso soa muito estranho, a Júlia pega livro. Soa meio tribal assim, não. Pro latim, água. Isso daqui é um nominativo, mas nós queríamos um acusativo, porque o verbo recai nessa palavrinha. Então, aquam. O M é a desinência que a gente vai usar para acusativo em latim, da primeira declinação. O que significa a primeira declinação? Palavras que terminam com A. Verbos não, substantivos que terminam com A. E adjetivos também. Vamos colocar dessa maneira que é mais lúdico de entender. Ok, com o Luiz. Então vamos lá. Luiz. Ludovicos. Só que eu quero o caso ablativo. Lembra? Porque é com o Luiz. Com o Luiz. Em latim, eu até posso dar uma ênfase colocando assim, cum. Nem sempre é necessário. Né? Depois vamos ver aqui os casos de instrumento, o ablativo de instrumento, tem o ablativo de ocorrência. Tem diversas ramificações desse negócio aqui. Bom, de quase todos os casos. Mas vamos dizer que assim, a Júlia tomou com o Luiz, eu vou colocar esse com, nem sempre vai ser necessário. Só que eu tenho que trocar o caso, porque aqui está no nominativo. O ablativo de Luiz vai ser assim. Ludovico. Ok. De baixo. Em latim, infra. Da árvore. Ótimo. Árvore eu já sei que é árbor. Só que eu tenho que expressar isso em genitivo. Coisa interessante. Há casos no latim que a gente pode considerar o genitivo como um ablativo, que vai ser esse caso. Porque é debaixo da árvore, eu posso entender isso como não necessariamente a possessão do debaixo ser da árvore, mas o modo do debaixo ser da árvore. E se eu falo modo, eu falo ablativo. Então, eu posso colocar em ablativo, infra arboris,
Ah não, eu posso colocar em genitivo e ficar árvores debaixo da árvore. Isso daqui está propriamente um genitivo. Ou eu posso colocar num ablativo. Vem pra árvore. Diferença. Que em latim isso daqui é meio que flexionar diferentes como substantivo ou só como não é preposição, nem conjunção. Eu esqueci a classe de palavra. Mas isso daqui é meio que mudar de classe de palavra, né? Dois modos de escrever a mesma coisa. Isso é interessante. Mas vamos voltar para o genitivo, que era o modo que a gente tinha colocado primeiramente, né? E que dá para entender tranquilo. Debaixo da árvore. Com rosas. Então, com rosa seria o nominativo. Para eu ter o ablativo de rosa, cadê rosa? E mais, ablativo plural, eu vou usar essa construção aqui. Com rosas. Ora, mas calma aí. Eu não estou falando debaixo das árvores e com rosas. E também não estou falando debaixo da árvore e com rosa. Estou falando de um é singular e o outro é plural. Por que tem a mesma desinência? Ah, muito bem. Porque percebam que no singular a desinência do nominativo é diferente. Essa é uma palavra de terceira declinação, essa é uma de primeira. São 5 declinações que nós temos em latim. A terceira, ela tem umas 5 subdivisões. A segunda tem 3 subdivisões. A quarta, acho que só tem uma ou 2. E a quinta só tem uma. Mas vejam que, por isso é importante ter a ideia do radical das palavras, né? Arbor. Se nós sabemos que arbor termina com OR no nominativo e rosa termina com A, então não vamos nos iludir pelo finalzinho, pela mera desinência, porque a desinência muda conforme o nominativo, ou melhor, a declinação da palavra. Então, com rosas, para. Eu posso colocar esse para com ut, posição, mas eu não quero fazer isso, eu quero usar o caso. Eu não estou dando saúde? Ah, ótimo. Tomar água não dá saúde? Ótimo, então vamos usar o dativo. O dativo seria o seguinte: a posse, se diz em latim possessio, e o para, eu não preciso dele se eu vou usar o caso dativo. Então, possessio. Ah, só que qual é o dativo de possessio? Possessione. Possessione. Interessante, vejam só. Temos um N ali. Não é possessi. Não é possessioi, é possessione. Então esse N foi adicionado, por quê? Para fazer algum sentido. Porque senão fica muito feio você falar possessioi. Soa grego, sei lá, nós estamos falando grego, estamos falando latim. Então ficou possessione. O que significa possessione? Para possessão, para obter. Ah, e a parte da saúde? Saúde. Mas não é para... Isso daqui, lembremos que não é um verbo, isso daqui é um substantivo. Possessão. Não é para possuir. Possuir seria verbo. Mas aqui não estou com possuir, estou com possessão. Então, para a possessão da saúde, eu vou pedir um genitivo. Isso daqui não está em genitivo. Eu quero passar para o genitivo. De que modo? Puxar o caso genitivo dessa declinação. Qual declinação? Que termina com US. Tem 2 tipos de declinação. Aliás, tem 3 tipos de declinação que terminam com US. A segunda, a terceira
e a quarta, qual que eu vou saber que eu vou usar? O dicionário vai dizer. Vai precisar de dicionário? Não. Por quê? Porque na prática eles vão pegar. Não vai precisar de dicionário. Então, salus, ela é de terceira. A terceira declinação pede o ablativo assim. Salutis. Tem até a musiquinha, né? O hino. Salutis humane salvator. Da salvação, ou da saúde do homem, o redentor, o dador, como é que eu falo isso? O doador, qualquer coisa nesse sentido. Não sei, sato. É o que dá, o que está plenamente repleto, é isso mesmo. Está plenamente repleto de saúde, de salvação, e está dando aí para a humanidade. Amém. Vamos. Mas a ideia é o seguinte: da saúde para a possessão, com rosas, da árvore, com o Luiz, a Júlia. Os casos estão aí, só estão implícitos. Como que no latim eu vou saber isso? É meio que a prática mesmo. Então, tem uma tabelinha bem bonitinha desse tamanho de palavras com suas declinações, suas variantes, suas ramificações, seus trocentos modos diferentes de escrever, mas que esse não é o que eu pretendo dar no futuro, né? Eu pretendo só que entendam mais ou menos, porque vossas caridades não terão que ficar traduzindo rubricas, né? E se fosse só traduzir rubricas, tá ok. Vossas caridades não terão que fazer poesias em latim e coisas do estilo, então não precisa dominar isso a fundo, mas precisa ter uma ideia mais ou menos de como funciona, para se alguma hora, para alguma meditação, por alguma razão, ou leitura da regra, se tiver algo em latim, dá para ter uma olhada ali e entender mais ou menos o que está acontecendo. E se de fato for necessário entender algum ponto ali, né? Eu lembro que o Frater explicou alguma coisa de que era a terceira declinação e que era de tal maneira e tudo mais. Então, com isso daí já é suficiente para entrar em algum livro, dicionário, internet, qualquer coisa. O Google Tradutor não funciona para traduzir latim, mas se você escrever no Google tabela de declinações em latim, isso daí ele vai servir muito bem. E é mais ou menos utilizar a cabecinha ali mesmo. Mas das 5 declinações, a mais fácil é essa aqui. Ela termina com A. Rosa, Júlia, prima, Luna. Tranquilo. Percebam que, em geral, são substantivos femininos. Mas será que não tem nenhum masculino? Tem, por exemplo, agrícola. O que é o agrícola? O agricultor, né? Algumas outras palavras também. Se eu não me engano, tem 2 que são neutras dessa declinação. A primeira. Da segunda declinação, são 3 tipos de palavras que nós temos. As que terminam em us, as que terminam em er, as que terminam em Detalhe, us também pode aparecer nessa aqui. Detalhe, us também pode aparecer nessa daqui. Como que eu vou saber qual é qual? Não se preocupeis, a divina providência tudo responde. Então, alguma palavra em latim que termine em us. Dominus. Alguma palavra em latim que termine em er. Sim. Alguma que termine em
Templo. Ótimo. Bom, essas daqui eu não vou passar ainda. Basicamente, eu vou passar só a quinta, mas que vocês nem precisam saber. Dias. Ela termina com es. Só isso. Só... Viram alguma coisa em es? Não sei, aliás, dias, isso. Viram alguma coisa em es, ou ela vai ser plural de terceira declinação, ou ela vai ser singular de quinta, assim. Não tem nem muita graça. Essa daqui são pouquíssimas palavras que existem em latim. Da terceira, nossa, aqui vocês terminam em ox, em ux, em ax, em x, em ex, em, não sei, or, em o, assim, qualquer coisa curiosa que vocês verem é terceira declinação, 90% de chance de estar ali, ok? Então, essas daqui, não vamos focar nelas ainda, porque se entenderem bem as duas primeiras, isso já vai ser uma mão na roda, vai ser facilmente tranquilo. Nossa, 45 minutos de aula, estou impressionado. Então, as ditas tabelinhas que eu falei, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta declinação, elas serão simples no sentido de, tem os casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo, vocativo, e serão complexas no sentido de ramificações. Porém, não vamos chegar nas ramificações tão cedo, o que significa que eu farei assim de maneira, vamos dividir em singular e plural. Vamos dividir nos mesmos casos genitivo, nominativo, genitivo, dativo. Vou botar em consoante que fica mais fácil, eu acho. Acusativo, vocativo, ablativo. Existe um outro caso, locativo. O que significa locativo? Bom, o lugar que está. Então, quando vai se aplicar? Quando for uma cidade? Quando for alguma coisa assim? É muito necessário saber isso? Não, porque não acontece muito frequentemente e dá pra perceber quando isso vai acontecer. Então, Roma, né? Quando Roma, Romi ou qualquer coisa nesse sentido, então vai ser um locativo. Em Roma. Eu nem considero ele aqui porque é mais para alguma coisa avançada. Olha, estou impressionado que está gravando direitinho. Isso é muito bom. Ótimo. Então vamos usar a primeira declinação e aqui a gente termina. Primeira declinação. Utilizemos Júlia. Então, nominativo singular. A Júlia. Né? Por isso que seria bom também escrever o que significa cada caso, que aí depois, na hora de uma tradução ou qualquer coisa nesse sentido, já tem na cabeça. Então, a Júlia. O que seria o equivalente ao genitivo singular de Júlia em português? Tipo assim, com a Júlia, acima da Júlia, ó Júlia. Mas o genitivo como seria? Da Júlia. É possessão. Isso em português, da Júlia. Mas estamos tratando de latim. Olha só o que vai acontecer. E isso indica genitivo da primeira declinação. A primeira declinação compreende substantivos em A no nominativo singular. Ok? Dativo.
E de novo? Sim, E de novo. Ditongo, né? AE se pronuncia E em latim, exceto que esteja escrito assim. Por exemplo, se lerem Israel, ninguém fala Israel, né? Israel, porque tem esse negocinho. Só que não é necessário colocar acentuações em latim, né? Mas se quiserem colocar, aí a gente vai ter bastante coisa interessante, porque aí a gente vai fazer assim, né? Vai ser uma maravilha. Aí vossas mercês entenderão que ia ter aula com o Frei Vigário. Por quê? Porque vocês vão ter o tamanho das sílabas, a sonoridade. Vai ser maravilhoso. Então vamos pular isso. O acusativo. Como eu diria o acusativo em português? Assim, teria alguma frase que dê para exemplificar? Usando Julian? Foi a Júlia? Hã? Foi a Júlia? Foi a Júlia? Pode ser. Algum outro exemplo? Não sei. Levei a Júlia, né? Por exemplo. O que eu levei? Levei a Júlia. Então, Ferry e Julian. É isso aí. Tudo certo. Vocativo. Mas é igual o nominativo. Sim, na prática não vai ter muita diferença. O que vocês vão ver é isso daqui. Julia. Ou Julia. Ou Julia. Ou eu, Julia. Ou véi, Julia. Coisa nesse sentido. Vocês vão basicamente perceber com muita tranquilidade que está chamando alguém. E por fim, o ablativo. Nossa, mas como assim? Aí entra a questão de numeração de sílabas, porque isso é um troço assim e isso é um troço assim, né? Que raios é isso? Meu Deus do céu. Não se preocupem. Somente pensem o seguinte. Vai dar para reconhecer quando é um nominativo e quando é um ablativo. Porque ou a palavra vai estar fazendo a função do verbo, ou vai estar recaindo de uma maneira muito indireta no verbo. Então, tipo assim, Frater trouxe a caneta com a Júlia. Não tem como ser o Frater, Júlia trouxe a caneta. Que troço estranho. Mas só pode, o Frater trouxe a caneta e como assim Júlia? Pra Júlia, sei lá, com a Júlia, né? Sem a Júlia, qualquer coisa nesse sentido. E como vai ajudar a descobrir? Porque vai ter, nesse caso sim, uma preposição antes. Ótimo. Então já vimos o singular. O plural é bem tranquilinho. Júlias. Das Júlias. Para as Júlias. Que mais? Vai, escreve direito. As Júlias. Júlias. E com sem em cima, para onde, Júlias? E porque, bom, em geral as aulinhas são dadas com rosa, mas eu não quis usar rosa, eu quis usar Júlia.
E se eu quisesse usar lua, dá pra fazer a mesma coisa. E se eu quiser usar agricultor, a mesma coisa. Mas não sei, me veio à cabeça que era pra fazer com a Júlia, então eu fiz com a Júlia, né? Apesar de não existir muito frequentemente a proposição isso é das Júlias, né? Mas dá pra pensar remotamente assim. A letra J é das Júlias. Iota é Juliar o mestre. Letra J é das Júlias. Sei lá. Mas é basicamente isso daí. O que é possível fazer com isso? Bom, a parte de gravar e decorar e colocar na cabeça. Mas é interessante trocar o radical das palavrinhas por outras que possam ser mais úteis do que das Júlias. Então, Luna. A Lua. Ou então, vamos pensar o que mais existe em latim que termina com A. Pulcra, né? Bela. Então, das belas senhoras, das belas virgens, das belas damas. Ornamentaram o altar com rosas. Então, a ideia seria pegar... Podia ser Margarida. Podia também. Mas vamos fazer assim, então. Para a Margarida. Então isso resolve temporariamente o probleminha. A ideia seria então mais ou menos a seguinte: com o tempo, o frater não sabe quando ele volta aqui, o frater não sabe onde ele está em 10 minutos, mas com o tempo seria interessante de pegar algumas palavras em latim que terminam com A. Detalhe curioso, porém, se verem alguma coisa escrita tipo assim, templa, puxa vida, mas como assim? Uma templo? Que negócio curioso, estranho é esse? Não estranhem. O que a cabeça de vocês falar assim, isso me soa curioso, é porque é curioso. Isso daqui não existe nesse caso aqui, é outra coisa. Isso daqui significa templos, mais de um templo. Por que está escrito com A? Bom, porque é da segunda declinação, não é da primeira. Então é diferentinho. Mas se encontrarem assim palavras, inclusive podem analisar os textos da missa, é um bom jeito. Conforme forem aprendendo e chegar até na terceira declinação, dá para traduzir o confiter e entender por que é beato, e às vezes está beate, e às vezes nostris, e às vezes noster, né? Então, eu ficava pensando nisso principalmente quando eu olhava o início da missa e a bênção final. Então, por que in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti? E no final é Benedictio Dei Omnipotentis Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Por que muda? Aí eu fui entender, quando eu cheguei na terceira declinação, que muita coisa se explica, né? Então, in nomine Patris, isso daqui é a segunda declinação, genitivo. Em nome do Pai, propriamente. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Porque também a segunda declinação é a mesma palavra, só que aqui está em genitivo e aqui está em nominativo. Porque quem vos abençoe? Deus abençoe. Deus Pai vos abençoe. Então, Pater benedicat vos. A diferença é que no latim a gente troca os verbos ali, a ordem, tudo. Essa é a ideia, né? Confiteor Deo omnipotenti, tal. E deu precor beatam Mariam semper virginem. Mas antes eu falei beate, e por que agora beatam? É por isso. Porque um está em dativo, porque eu estou confessando para Nossa Senhora, beate Maria semper virgines. E outro está no acusativo. E deu precor beatam, porque eu estou pedindo a Nossa Senhora. Peço a você. Só que em latim, confesso alguma coisa para você. É meio que esse dativo é o dativo de
não é de desinteresse, como que chama? Tem um dativo meio que é um dativo de lucro, de benefício, e o dativo de tristeza, de prejuízo. Porque estou confessando alguma coisa para alguém, ou estou dando dano a alguém, então é meio que o dativo de prejuízo. Mas tudo isso é um objeto indireto na prática. Mas dá para entender. Dá para entender conforme as coisas vão dando. Mas é isso, então acho que Nossa Senhora conseguiu ajudar a aula, porque deu 1h30. Lá os deu, nem eu esperava. Filha Providência do Senhor. Mas é isso, lá os deu, né? Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Todos os anjos e santos do Senhor, Rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nenê.